Olá, queridos amigos de luz. Eu sou a professora Sandra Sueli e este é o canal do seu crescimento interior. E na aula de hoje, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a chama trina e vamos aprender como meditar na chama trina para podermos acessar o nosso lado divino, para podermos acessar o nosso Santo Cristo pessoal, tá, gente? Então, a aula de hoje ela é bem importante e vocês precisam conhecer bastante sobre a chama trina se vocês querem acessar o eu crístico de cada um de vocês, tá? Todo mundo tem o seu Santo Cristo pessoal, né? Como eu falei para vocês, Cristo não é uma pessoa, Cristo é um estado de consciência. E nós, todos os seres humanos encarnados aqui na Terra, temos a nossa consciência crística, o nosso Santo Cristo pessoal, tá? Só que para isso a gente precisa acessá-lo, né? É a nossa mente crística, tá? É a nossa mente que está acima da nossa mente concreta aqui de terceira dimensão, tá? Então, para a gente acessar os nossos corpos superiores, para a gente acessar o nosso Santo Cristo pessoal, a gente precisa atravessar, né, digamos assim, esse portal que é a chama trina, que todo mundo tem, tá, gente? Todo mundo tem a chama trina que fica localizada na câmara secreta do nosso coração energético, tá? Nós temos o nosso corpo físico e nós temos os nossos corpos energéticos e a chama trina está alojada na câmara secreta do coração do nosso corpo energético, tá, gente? Se vocês fizerem qualquer exame físico, vocês não vão encontrar a chama trina em exame físico, tá? Porque ela é de ordem energética, tá bom? Então, só para deixar isso bem claro para vocês. Não é porque vocês não estão vendo que ela não exista, tá? Já foi comprovado por vários clarividentes, vários mestres que nos orientam, né, que trazem os ensinamentos de que ela é real e que nós precisamos cultivá-la, tá? Nós precisamos fazer com que ela cresça, com que ela se expanda e dessa forma a gente consegue acessar os nossos corpos superiores, principalmente o nosso santo ser crístico, tá? O nosso santo ser crístico é o nosso mediador entre a nossa parte humana e a nossa parte mais elevada, que é a divina presença eu sou, a representação de Deus em nós. Então, o Santo Cristo pessoal é o nosso mediador, o nosso intermediário, o nosso porta-voz para que possamos alcançar os nossos corpos mais elevados, tá? Em dimensões mais elevadas. Porque, como eu já falei em outras aulas, né, gente? Nós somos seres multidimensionais. Nós existimos e coexistimos e cocriamos em todas as dimensões. Porém, nós apenas guardamos a lembrança dessa parte concreta aqui de terceira dimensão, porque a gente ainda precisa sutilizar muito as nossas energias para a gente ter acesso e perceber as dimensões superiores que são de natureza energética e de natureza mais sutil, tá? Mas tudo isso que a gente está falando para vocês já é comprovado. Pessoas que são clarividentes podem até confirmar todas essas informações. E tem bastante literatura, tá? Onde vocês podem encontrar esses assuntos da forma como nós estamos expondo para vocês, tá bom? Então, vamos começar a conhecer um pouquinho melhor sobre a chama trina, tá? Então, para quem está chegando agora no canal, para quem ainda não assistiu nada ainda, nunca ouviu falar de chama trina, tá? A chama trina, ela é uma centelha de luz, tá? Aonde ela tem 3 aspectos, por isso que ela chama trina, tá? Porque ela tem 3 aspectos da divindade. Ela é composta de 3 plumas, tá? Ou melhor, 3 pequenas chamas, tá? Nas seguintes cores. Ela tem uma chama na cor azul, ela tem uma chama na cor amarelo dourado e ela tem uma chama na cor rosa, tá? Essas cores
são sempre essas, tá, gente? A chamatrina, ela sempre vai ter essas cores básicas, tá? Então, o que que acontece? Cada uma dessas chamas representa algum atributo, alguma qualidade de nosso Deus Pai Criador e que está imbuído em nós para a nossa manifestação aqui no plano terrestre, tá? Cada vez que a gente coloca a nossa vontade, a nossa ação para movimento, nós estamos colocando em movimento esses atributos que são pertinentes à chamatrina, tá? Então, como que você pode entender melhor a chamatrina? Você vai imaginar que no seu coração, tá? Na região do seu coração físico, você tem ali, né, o seu coração energético, e dentro desse coração energético você tem ali um recinto, uma câmara secreta, aonde existe a chamatrina. Nas pessoas comuns, né, nas pessoas como nós, assim, né, que vivemos o nosso dia a dia aqui no planeta Terra, essa chamatrina, ela tem o tamanho de 1 ou 2 milímetros, tá, de altura. Ela é bem pequenininha, tá, porque ela é muito poderosa. Então, o nosso corpo físico, quando ele é ainda um corpo físico que não está devidamente preparado, devidamente lapidado, né, com qualidades, virtudes, né, a gente ainda tem o nosso corpo físico ainda com uma energia não tão elevada, e a chamatrina, se ela fosse maior, nós talvez não suportaríamos, tá, a vibração dela. Então, nas pessoas comuns, a chamatrina, ela é bem pequenininha, tá? Em torno de 1 ou 2 milímetros, tá, gente? Olha só, é bem pequenininha mesmo. E aí, o que que acontece? Ela vai crescendo à medida que a gente vai se auto-melhorando, à medida que a gente vai se auto-aperfeiçoando, na medida em que a gente vai estudando assuntos relacionados à espiritualidade, buscando o nosso desenvolvimento. Isso vai fazendo com que as nossas energias físicas comecem a se sutilizar, tá? Então, aí também tem a ver com aquilo que a gente come, com aquilo que a gente assiste, com aquilo que a gente pratica. Tudo isso influi no crescimento e na expansão e no refinamento das nossas energias para que a chamatrina possa ir se expandindo gradativamente, tá? Práticas devocionais, oração, mantra, alimentação saudável, o mais natural possível, uma boa qualidade de sono, certo? Essas coisas, elas acabam contribuindo de alguma forma para sutilizar, para elevar a energia do nosso corpo físico, e com isso a gente favorece o desenvolvimento e a expansão da nossa pequena chamatrina, tá? As pessoas que já são mais desenvolvidas, né, por exemplo, um mestre ascensionado, né, pessoas que são devotadas a práticas religiosas ou práticas devocionais intensas, né, monges, essa turma que estuda bastante, que tem uma forma de vida não tão voltada para a materialidade, essa chamatrina, ela já é um pouquinho maior, tá? Ela já fica um pouquinho maior, dependendo do grau de adiantamento de cada pessoa nesse sentido, tá? Para vocês terem uma ideia, Jesus, né? Jesus, quando esteve aqui encarnado entre nós, a chamatrina dele era do tamanho do corpo dele, físico, tá? Então, olha só, gente, para vocês terem uma noção do tamanho, né, do quilate de energia que representava Jesus quando esteve encarnado aqui entre nós. A chamatrina dele era do tamanho do corpo físico dele, tá? Isso conferia a ele todo aquele poder de manifestação de milagres, de curas e todas as coisas que ele fez enquanto esteve encarnado, né? Inclusive tem algumas passagens no Evangelho que dizem assim, que Jesus falava que aquilo que ele fazia
nós também conseguiríamos fazer, e até mais ainda do que ele fez. O que ele estava querendo dizer quando ele falou isso? Ele estava querendo dizer o seguinte, que nós, assim como ele, também tínhamos, né, também temos, na realidade, a nossa chama trina, só que ela precisa se desenvolver, ela precisa se expandir, tá? E à medida que ela vai se expandindo, nós conseguimos fazer muito mais coisas que, para nossa consciência, ainda aqui de terceira dimensão, nós chamamos de milagres, né? Para nós aqui de terceira dimensão, o milagre é aquela coisa assim sobrenatural, né? Só que para Jesus, para a consciência que ele já tinha, tá? E pelo fato dele já ter a chama trina dele desenvolvida, bastante desenvolvida, né? Que já era do tamanho do corpo físico dele, né? Então, na consciência dele, os milagres são naturais, né? É uma coisa completamente natural, porque você coloca em ação a energia da chama azul, da chama amarela dourada e da chama rosa, tá? A gente vai falar detalhadamente sobre cada uma dessas chamas para vocês poderem trabalhar individualmente sobre cada uma delas, tá? E dessa forma vocês entenderem quais são as atitudes que vocês podem ter para que cada chama, em particular, possa se desenvolver. Dessa forma, vocês conseguem fazer com que a chama trina de vocês se intensifique e amplie, tá bom? Então, outra coisa que eu queria falar para vocês. A chama trina, como eu disse no início, todas as pessoas têm, tá? Existem atitudes que fazem com que a chama trina expanda. Assim como também existem atitudes que fazem com que a sua chama trina diminua, tá? Então, olha aí, gente, a gente precisa tomar cuidado, né? Então, a gente chega aqui no planeta Terra, né? Quando nós encarnamos, nós entramos aqui na materialidade, nós temos a nossa chama trina pequenininha, tá? O bebezinho tem a chama trina dele lá, pequenininha, na câmara secreta do coraçãozinho dele. Muito bem. Ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, e aí, conforme ele vai levando a sua vida no dia a dia, né? Conforme ele vai crescendo, ele vai nutrindo essa chama trina nas ações do dia a dia, conforme a pessoa vai fazendo, assim como nós, né? Então, para vocês terem uma ideia, cada atitude positiva que vocês têm, isso soma energeticamente e vai ficar compondo a sua chama trina, fazendo com que ela cresça. Assim como cada atitude não positiva, né, que a gente possa ter durante o dia, durante a vida, faz com que a chama trina perca energia e acabe diminuindo, tá? Uma outra questão também interessante é assim, nós temos 3 chamas, né? A chama azul, a chama dourada e a chama rosa. Dependendo do tipo de atitude negativa que a gente tem, a gente acaba diminuindo uma chama em detrimento da outra, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Pessoas que abusam da autoridade, por exemplo, tá? O abuso de autoridade é uma atitude negativa. Então, ela faz com que a chama de cor azul, que representa o poder divino, acabe diminuindo. Por quê? Porque o poder não pode ser manipulativo. Ele tem que ser um poder criativo e não um poder manipulativo. Então, pessoas autoritárias, né? Pessoas que são muito mandonas, pessoas que não respeitam a opinião alheia, que querem sobrepor a sua opinião em cima dos outros. Esse tipo de comportamento é um comportamento negativo com relação ao uso do poder. Então, faz com que a chama trina dessas pessoas, a chama trina azul dessas pessoas, diminua, tá? E aí, gente, o que acontece? Quando a gente trabalha com a chama trina, a gente precisa trabalhar com ela em equilíbrio, tá? A chama azul, a chama dourada e a chama rosa se desenvolver e expandirem-se simultaneamente, tá? Então, a gente precisa estar bastante atento nas nossas ações, nos nossos pensamentos, sentimentos,
para que a gente não faça uma chama crescer demais e a outra diminuir, tá? Ou que a gente faça uma só desenvolver e as outras duas não. A gente precisa trabalhar com as três simultaneamente, tá? A chamatrina também, gente, para quem está ligado, né, na questão da ascensão, né, para quem está vinculado a esse propósito, tá? Precisa saber que a chamatrina, ela é um dos requisitos para a nossa ascensão, tá? A chamatrina desenvolvida, né, gente? Desenvolvida, porque chamatrina todo mundo tem, só que a gente tem que desenvolver ela. Então, se você tem ideia, né, de alcançar a sua maestria, a sua ascensão, né, nesta sua encarnação, você precisa ter como requisito o trabalho sobre a sua chamatrina, tá? E o trabalho sobre a chamatrina é o que a gente vai ver nas próximas aulas, onde nós vamos falar individualmente de cada uma delas, tá bom? Na aula de hoje, eu estou trazendo essa ideia mais abrangente, tá? Do que é a chamatrina, como que ela se comporta, como que a gente expande, questões que fazem com que ela diminua, para a gente ir se familiarizando, tá? Com essa ideia. E a gente vai aprender também a fazer uma meditação na chamatrina, que vocês podem fazer se vocês tiverem afinidade com a prática, afinidade com o assunto. É uma meditação que vocês podem fazer todos os dias, tá? Uma meditação bem curtinha, ela é bem simples, mas ela ajuda bastante vocês irem se familiarizando, tá? Com a chamatrina, se familiarizando com essa energia, tá? E o fato de vocês meditarem nela, vocês estão ajudando na ativação dela, tá bom? A expansão, ela depende das nossas atitudes, né? Como eu falei, vocês vão fazendo atitudes positivas e vocês vão juntando energia que vai compondo cada uma dessas chamas. A meditação da chamatrina ajuda vocês a irem se familiarizando com ela, tá? Irem cultivando essa energia que está dentro de vocês, tá bom? Então, como que vocês podem fazer a meditação? Na aula de hoje, a gente vai aprender essa meditação da chamatrina, tá? Então, vocês vão escolher um lugar que vocês possam ficar tranquilos, sem ninguém incomodar, tá? Vocês vão podem ficar sentados, né? A melhor posição realmente é sentado, porque se a gente deitar, vocês podem acabar dormindo no meio da meditação e aí a coisa não funciona, tá? Então, vocês escolhem um lugar tranquilo, uns 15 minutinhos que vocês possam tirar aí do dia para isso, tá? Em qualquer momento, em qualquer horário, tá? Que vocês possam estar tranquilos. Vocês vão fechar os olhos, vão fazer algumas respirações assim profundas para acalmar, para relaxar o corpo, tá? E aí vocês vão visualizar, tá? Igualzinho tá aí, ó, eu já coloquei esse slide para facilitar a visualização de vocês, tá bom? Então, vocês vão olhar para essa chamatrina, tá? Até vocês conseguirem registrar ela na tela mental de vocês, tá bom? Aí, vocês vão fechar os olhos e vão visualizar essa chamatrina no centro do peito de vocês, tá? Então, vocês vão visualizar no centro do peito a chamatrina, tá? Desse tamanho que tá aí, tá bom? Porque não importa o tamanho que vocês vão imaginar, né? A chamatrina de vocês, ela já existe dentro de vocês. Só que ela existe num tamanho... Fecha os olhos, vai imaginar a chamatrina, tá? No centro do peito. E aí, vocês vão ficar olhando. É só isso, gente. Vocês vão ficar olhando na tela mental de vocês essa chamatrina. Com todos os detalhes, vocês imaginam mesmo, um fogo mesmo, né? Um fogo azul, um fogo dourado, um fogo rosa, né? Bastante suave, gente. É um fogo assim bem suave, bem sutil, aquele fogo assim que acalenta, tá? Então, vocês vão ficar visualizando essa chamatrina no centro do peito de vocês. Quanto mais detalhes de cor azul, dourada e rosa vocês conseguirem visualizar,
mais efetiva vai ser a meditação, tá? Então, depois a gente vai trabalhar outros aspectos nessa meditação, tá bom? Nas próximas aulas. Mas para começar, é somente olhar. Vocês vão ficar contemplando, tá? Essa é o segredo. Vocês vão contemplar durante uns 10 minutinhos, se vocês conseguirem. Se vocês não conseguirem 10 minutos logo no início, não tem problema, tá? Tentem ficar o tempo que vocês conseguirem e que seja confortável, tá? Ah, eu consegui só 2 minutos, não tem problema. No outro dia você já vai conseguir um pouquinho mais, tá bom? Então, o segredo é você ver a chama trina na sua tela mental, tá? E trazer essa imagem que você está visualizando, trazer essa imagem para o centro do seu peito, tá bom? Então, aí você vai contemplar essa chama trina. Você vai ficar meditando, vai ficar olhando, vai ficar sentindo a chama trina no seu coração, tá? E observem bem, ela precisa ter a cor azul, ela precisa ter a cor dourada e ela precisa ter a cor rosa, tá bom? Se no meio da visualização você não conseguir visualizar, né, a imagem sumir, abre os olhos de novo, olha para essa figura que está aqui, tá? Fecha os olhos de novo e continua mais um pouquinho, tá bom? Então, eu convido vocês, para quem tiver afinidade, para quem gostar da prática, eu convido vocês a fazer esse exercício, tá? De contemplar a chama trina, tá bom? Todos os dias, um pouquinho por dia, tá? Até a nossa próxima aula. Na próxima aula, a gente já vai conhecer os aspectos de uma das chamas. E aí a gente vai trabalhar essa meditação em cada uma das chamas, tá? Para depois a gente dar um outro passo mais para frente, avançando um pouco mais sobre esse assunto. Tá bom, gente? Então, olha, na aula de hoje eu deixo vocês com essa proposta, tá? De meditação da chama trina, conhecendo um pouquinho mais dessa energia. Lembrando que todas as pessoas têm, tá? É só uma questão de desenvolver a chama trina que cada pessoa tem, tá bom? Então, olha, gratidão pela sua sintonia. Se você já é inscrito no canal, gratidão. Se você ainda não é, eu aproveito, faço o convite. Vai lá no canal, vê se tem coisa que te agrada, assunto que te faz bem. Se tiver, aproveita, se inscreve, toca o sininho. Toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e poderá assistir de primeira mão, tá bom? Então, gratidão mais uma vez e até a nossa próxima oportunidade.